Bem, vou começar fazendo um disclaimer. Não, eu não faço parte do time comercial. Mas eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, que está sem a capa dele, mas ele é um livro novo do ano passado, do Daniel Pink. Não sei quem conhece, mas é um cara que está falando bastante coisa interessante sobre teorias de administração e tal. E esse ano passado ele resolveu falar um pouco sobre vendas, né? E é mais ou menos, eu vou falar um pouco, fazer a introdução do que ele diz no livro dele, que eu acho que é uma reflexão bem interessante, que eu nunca tinha parado para fazer, pelo menos. Qual é o nome do livro? O nome do livro é To Sell is Human, Vender é Humano, tá? E vamos lá então. Aí quando você fala, né, comercial, né, quando você fala assim, o que é o... Ele fala no livro Salesman, né, o homem de vendas, né, o vendedor. Essa é a imagem que você tem de um vendedor, né, aquele cara que vai, né, de porta em porta oferecendo o produto dele e fala, então, né, você gostaria de comprar aqui, sei lá, produtos da Natura, não sei, e aí vai, né, te passa de porta em porta. E aí quando você... Mas isso é uma visão bem antiga, né, a visão que a gente tem hoje é algo mais próximo disso, né? Que é para dar conta, né? O vendedor, né? Você pensa no vendedor, você vai numa loja e aí o vendedor ele te recebe, né? É muito mais, hoje o vendedor está muito mais próximo desse tipo de divisão do que desse tipo de visão, né? Então a primeira pergunta é, o que aconteceu nesse período, né? Que aquele cara se transformou nesse cara, né? Como é que se deu essa reconfiguração? E a ideia é que, na verdade, não houve uma reconfiguração, né? O que houve foi um renascimento, porque foi, a mudança daquela época para essa época foi tão grande que, na verdade, foi totalmente remodelado o sistema como ele existia. Então, o que é vender, né? Vamos começar do básico. Eu peguei uma definição aqui, né? Vender, né, é alienar ou ceder por um certo preço, e alienar, né, é dar posse de algo para alguém. Realmente, essa definição está bem clara e é exatamente isso. Mas não queria me pegar a palavra vender, queria me pegar a palavra vendedor, né? O vendedor, a tarefa dele vai além do ceder por um preço, vai além da troca do dinheiro pelo bem, né? O vendedor está mais próximo do conseguir fazer você acreditar que aquilo que ele está vendendo vale aquele preço. Essa é a função do vendedor. Ele é muito mais efetivo se ele estiver indo nessa direção. E aí, dado essa definição do vendedor, né, se você pegar, essa foi uma pesquisa que ele rodou, tá, lá nos Estados Unidos, e aí, né, 1 em cada 9 pessoas trabalhadoras, né, trabalha no comercial, ou seja, fazendo a venda ativa mesmo, né, realmente fazendo esse trabalho e tal. E aí, entre 8, o resto do pessoal, né, 8 dos 9, eles trabalham com non-sales selling. O que é o non-sales selling? É o vendedor que não é do comercial, mas ele também atua dessa forma. Então, o non-sales selling, né, ele coloca três características, áreas porquês ali, né? Que primeiro o empreendedorismo, que é uma área onde o non-sales selling ele é muito importante, né? Porque nessa pesquisa que ele rodou nos Estados Unidos, que ele viu, né, que um era comercial, né, ativo e tal, o outro era non-sales selling, ele investiu numa outra pesquisa que eu vou mostrar daqui a pouco, onde 38% das pessoas que estavam lá eram empreendedores. E o empreendedor, ele é um papel que, na sua essência, é um comercial. Por quê? Porque ele precisa fazer intercâmbio com várias áreas. E a partir do momento em que você está conversando com várias áreas, você está fazendo esse trabalho de mover as pessoas, né? De você provocar a mudança nelas. Porque é esse o trabalho, é você convencer de que aquilo que você está falando faz sentido para ela trocar. Então é muito mais um trabalho de convencimento. E que na área de empreendedorismo isso é fundamental, porque a todo momento ou você está convencendo as pessoas do seu time de que eles precisam, né, trabalhar para alcançar uma meta, ou você está convencendo
o seu cliente de que aquele produto que você está vendendo faz sentido. De alguma forma você está fazendo isso. Então você está diretamente. Aí quando você pega 38%, né, do pessoal da pesquisa dele são empreendedores, já são 38% já está fazendo o non-sales selling. Tá? Elasticidade é um efeito que ele coloca como sendo você não pode mais ser uma coisa só. Você precisa ser mais próximo da ideia do generalista. E aí ele coloca o exemplo da Atlassian, por exemplo, que é uma empresa de software dos Estados Unidos, que eles não têm comercial. Eles não têm ninguém que faz venda. Quem faz venda são os engenheiros deles. Que quando recebem uma ligação, eles têm que entender quais são os motivadores daquele cliente e eles mesmos fazerem a venda. Eles não são comerciais formados. Eles são engenheiros. Então, a habilidade deles precisa ir além simplesmente da engenharia. Então, essa ideia de você fazer sobreposição e fazer mais de uma função. E por último ele coloca EdMed, né, que é a área que tem mais crescido, que é a área de educação e medicina. Que em todo mundo que se observa que essas áreas que tem um crescimento mais acentuado. Então, e são áreas onde o non-sales selling é muito forte, né, porque como um médico, né, como uma enfermeira, como alguém de medicina, você precisa motivar que aquelas pessoas cuidem da sua própria saúde, senão a sua função não é efetiva. E como um educador, né, aí você tá literalmente nesse caso, porque você está dentro de uma escola onde você precisa fazer com que aqueles alunos, né, entendam o que você está passando. Eu gosto de dizer que não existe ensinar, existe aprender. Eu posso influenciar isso, mas eu não consigo ensinar as pessoas. E é exatamente essa visão que ele traz no livro. Continuando, isso se deu por conta, aquele renascimento se deu por conta de uma assimetria de informação. Houve uma época em que os vendedores que batiam de porta em porta, ou os vendedores, eles tinham muito mais acesso à informação do que as pessoas. Então as pessoas precisavam de ajuda para conseguir resolver o problema delas, que era comprar alguma coisa e tal. Hoje, a informação ela tá distribuída, então todo mundo tem essa informação. Então não preciso mais de alguém que resolva o problema para mim. O papel do vendedor hoje ele é muito mais no problem finding, que é encontrar o problema, te ajudar a encontrar o problema do que a resolver o seu problema. Eu vou correr porque eu acho que eu já estou estourando meu tempo. Já passou? 6h37. Sim, passou. E então assim, a ideia, o non-sales selling, né, persuadir, influenciar e convencer. Numa época que você tem assimetria de informação, esse é o papel do non-sales selling. E aí, né, o que você faz, né? Essa foi a pesquisa que ele rodou, onde ele percebeu que 40% do tempo das pessoas era dedicado, em média, né, a influenciar, persuadir e convencer pessoas. E de diversas profissões, né? Ele rodou com mais de 9 mil trabalhadores nos Estados Unidos e ele chegou a esse resultado, né? Aí quando ele pergunta no questionário dele, a segunda pergunta era o quão crítico, né, é essa atividade de você relacionada ao sucesso do seu negócio. E a resposta dele foi crucial. Né? Essa atividade de influenciar pessoas, a palavra que eles usaram, crucial para definir o quão efetivo era isso nessas diversas áreas que ele rodou essa pesquisa, onde 38% eram empreendedores. Bem, o resumo é, goste você ou não, estamos no comercial agora. Então, por isso, bem-vindo ao comercial. Porque vai muito além daquela ideia básica, né? E esse é o primeiro capítulo do livro. Em seguida ele já apresenta outros modelos, ele já vai apresentar como que um comercial tem que agir, quais são as preocupações que ele tem que ter, técnicas inclusive. Então dali ele continua. Bem, é isso aí.